vamos meditar na palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8, por tema, o tempo de Deus é perfeito. Nós precisamos saber então, e nós já sabemos durante algum tempo que nós temos caminhado juntos, que como nós vimos em alguns estudos atrás, que Deus criou o tempo, que Deus criou o ciclo da vida, que Deus criou dia, noite, verão, inverno. Deus criou o ciclo de trabalho e de descanso. Deus criou tudo. Nós vimos que Deus organizou a terra, que Deus estabeleceu a terra, e uma terra muito bem estabelecida, muito bem preparada, e entregou para o homem, para que o homem cuidasse, para que o homem fosse um regente ou um mordomo fiel das grandezas de Deus. E como todo o resto que ele criou, como tudo aquilo que ele criou, o tempo, a manhã seguida pela noite, e como nós vemos também na conta da criação, lá no primeiro capítulo de Gênesis, o capítulo 1, ele diz que depois que tudo que ele fez, ele declara que tudo é bom, e tudo é bom, tudo aquilo que ele realizou, tudo aquilo que ele criou, ele diz no final que tudo isso foi bom. Então, assim, no jardim do Éden, antes da queda, o tempo não fez com que Adão, não fez com que Eva, o que agora faz para nós. Antes da queda não existiam as consequências do tempo a qual nos atinge hoje. Antes da queda, Adão e Eva não passavam por isso. É interessante que quando nós olhamos para a lista de eventos e emoções e ocorrências que Salomão expõe no nosso texto, a qual nós estamos diante dele, nós podemos ver que muitas das coisas sobre as quais ele escreveu não estavam presentes antes da queda. Salomão ele vai mostrar, ele nos mostra e nos ensina e deixa bem claro que muitas coisas das quais ele escreve em Eclesiastes capítulo 3 não estavam presentes antes da queda. Por exemplo, em Éden, antes da entrada do pecado no mundo, havia tempo, antes da entrada do pecado, havia tempo de nascer, havia tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, havia tempo de edificar, tempo de rir, tempo de saltar de alegria, tempo de abraçar e tempo de amar. Havia todos esses momentos, havia todos esses tempos antes da queda. Mas não havia antes da queda tempo de morrer, tempo de matar, tempo de chorar, tempo de perder e tempo de aborrecer. Antes da queda não existia essas palavras, não existia esses tempos. Lembrando você que a queda trouxe consequências, e junto com ela trouxe o tempo de morrer, junto com ela trouxe o tempo de matar, junto com a queda trouxe o tempo de chorar, junto com a queda trouxe o tempo de perder, e junto com a queda o tempo de aborrecer. Mas agora, no mundo caído a qual nós vivemos, há tempos para todas as coisas, e é exatamente isso que Salomão nos deixa aqui escrito. E o que ele escreve é o que ocorre depois da queda. O que ele está relatando é a consequência depois da queda, depois da desobediência. E como nós estudamos aqui há alguns tempos, por causa da queda, toda a humanidade, não só o ser humano, como toda a criação, sofreu consequências. O tempo de morrer então torna como o limite, e o tempo de morrer nos limita a realizarmos coisas nessa vida. Eu e você não sabemos o tempo que iremos partir, mas por causa da queda agora,
nós temos um tempo que vamos partir, e só Deus sabe esse tempo. A Bíblia diz que os nossos dias estão contados, e que Deus conhece quantos fios de cabelo existem em nossa cabeça. E ele escreve então, Eclesiastes capítulo 3, ele mostra então que tudo tem o seu tempo determinado. Ele mostra agora que há um limite. Você deve se recordar que quando nós falamos da queda, e quando nós falamos antes da queda, Deus criou o homem, formou o homem, deu o jardim para ele, mas colocou limites. Deus limitou. Eles tinham um caminho a prosseguir, mas eles tinham um limite. Salomão, o que ele está nos mostrando não é esse limite que Deus deu no Éden, não. Ele está mostrando o limite que a consequência trouxe, que é a morte. Então ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Falando que o tempo de Deus é perfeito, isso é uma coisa que nós não devemos nos queixar do tempo, porque se formos limitados e que a morte nos limita a vida, isso é consequência do pecado. O pecado trouxe isso. E agora, como que nós devemos viver? Como que devemos aprender? Aprender em Deus, aprender em contentamento, que há um tempo determinado para todas as coisas. O que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a remir esse tempo, porque eu não sei o meu dia de amanhã. Provérbios vai dizer: não presumas o dia de amanhã, porque não sabe o que trará a luz. Eu e você não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu e você nem sabemos se o nosso tempo já está acabando. Então ele mostra que há um tempo determinado. Para tudo há um tempo determinado. Versículo 2, olha comigo: há um tempo de nascer. E exatamente, ele está sendo bem literal, porque ele está falando literalmente de nascimento, de vidas. Há um tempo que há vida, há tempo que pessoas nascem, mas há tempo que pessoas morrem. É interessante, por que Salomão está dizendo isso? O que Salomão quer nos ensinar é que nós precisamos aprender isso. O que Salomão quer nos ensinar é que nós não temos o domínio do tempo, que nós não conseguimos dominar o tempo, e que esse tempo está completamente no controle de Deus. É Deus que controla, é Deus que determina o tempo, é Deus que determina quem nasce, é Deus que determina quem morre. Deus é que determina o tempo, a hora que nascerá uma criança, mas é Deus que determina o momento que alguém descerá à sepultura. Tudo está no controle de Deus, e Salomão está nos ensinando com essas palavras, esse tempo de nascer. Você vai ouvir que pessoas, por exemplo, a Tina acabou de nascer a sua netinha, porque foi o tempo dela nascer, e foi o momento que Deus quis que a sua netinha nascesse. Deus quis que ela nascesse, foi esse tempo. Ele vai dizer: mas há um tempo que pessoas também já morreram, porque é o tempo que Deus determinou para as pessoas. E como que é difícil nós conseguimos compreender que o tempo de alguém já passou. Como que é difícil nós aceitarmos que esse momento para essa pessoa já acabou, que o tempo que Deus deu para ela já terminou. Mas nós, como seres humanos, é difícil nós entendermos isso. Nós questionamos, nós queremos justificar. Nós falávamos hoje no almoço: mas com minha mãe, com a Neide, mas porque a questão não é que se ele fizesse isso ou aquilo, talvez ele não tivesse morrido. A questão é que o tempo dele está determinado, e no tempo dele e no tempo certo o Senhor levará. Mas é difícil. Na fala é fácil, mas na prática é difícil. E é isso que Salomão está nos chamando a atenção. Salomão aprendeu isso. O homem mais sábio que existiu na face da terra, ele escreve esse lindo poema, mostrando a realidade da vida, mostrando que o tempo de Deus é perfeito. Ele está dizendo: não se espante, não fique indignado, não fique desesperado, porque o tempo de Deus é perfeito.
Deus sabe o tempo que Ele deu para você de vida, e Ele sabe que esse tempo de vida é o suficiente. O que eu tenho que fazer? Remir o tempo. Como? Viver o tempo com sabedoria, não perdendo o meu tempo, porque eu não sei o que trará amanhã, o dia. É remir o tempo, é ser prudente, cuidando do tempo, aproveitando o tempo para a glória de Deus, vivendo esse tempo como se fosse o último dia da tua vida, porque você não sabe o que trará daqui a 1 hora. Salomão está nos ensinando a vivermos uma vida desligada da determinação de Deus. É para trazer a nossa consciência que há um propósito da sua vida aqui, o fôlego da tua vida há um propósito, e o propósito é para a glória de Deus, contentamento em Cristo. É se contentar, é aceitar o tempo de Deus. Não adianta você lutar tentando mudar o tempo, tentando alcançar o tempo. O que Salomão está dizendo não é isso. O que Salomão está dizendo não é que ele quer que você tenha um discernimento do tempo, não. O que Salomão está nos ensinando é que nós aceitemos o tempo que Deus determina, porque o tempo que Deus determina é perfeito. Mas ele continua: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E aí eu vou com propriedade falar com o Diego. O Diego trabalha na lavoura, ele sabe o tempo certo que se deve plantar, mas ele sabe também o tempo certo que se deve colher, não é, Diego? Tem um tempo certo, tem um tempo determinado para se plantar, isso é literal. Salomão está dizendo: há tempo que os homens irão plantar alguma coisa, mas haverá um tempo que os homens irão arrancar o que se plantou. Eles plantam para colher, eles arrancam aquilo que eles plantaram. E para um agricultor isso é muito fácil, porque o agricultor ele depende do tempo. O agricultor ele depende das estações, não é isso, Diego? Dependendo da estação há uma boa colheita, dependendo da estação há uma baixa colheita. Mas tudo isso ele precisa respeitar o tempo, porque se o Diego for plantar uma semente de um pé de laranja fora do tempo, trará consequências para ele, não dará certo. É ou não é, Diego? Isso não funcionará. Então Salomão está dizendo: respeite o tempo de Deus, espere no tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Se há tempo para plantar, haverá tempo para arrancar o que se plantou. Tem gente que planta alguma coisa e já no outro dia já quer resultado, não é? Não tem paciência. Uma prova do tempo de Deus: plante uma planta frutífera e veja se você tem paciência de esperar ela dar os seus frutos. Ela vai demorar e ela só dará os seus frutos, dependendo de como você cuida dela, dependendo de como você aduba ela, dependendo de como você rega ela, mas ela nascerá no tempo certo. Ela não está limitada ao seu tempo. Deus não está limitado ao nosso tempo. Tudo tem um tempo, e como é difícil a gente esperar. A gente não gosta de esperar. A gente não gosta de esperar nada. Nós somos imediatistas. Esse é o problema. O ciclo da vida é imediato. As pessoas querem as coisas assim, num piscar de olho. Basta olhar para a tecnologia. Antigamente, há 20, 30 anos atrás, quem diria que você teria um celular e falava no outro lado do mundo, você conseguiria falar com alguém? Quem diria que você conseguiria fazer isso? Mas olha hoje, 2021, olha o que nós conseguimos alcançar através da tecnologia. A necessidade e a urgência da rapidez e do imediatismo causa tudo isso. E às vezes precocemente. Mas ele continua dizendo, olha comigo, versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar. Depois da queda, o tempo de matar, antes da queda, o tempo de matar não existia. Mas depois da queda, agora entrou o tempo de matar. Nós vemos guerras e mais guerras, mortes e mais mortes. Por quê? Deus perdeu o controle, que bagunça, que confusão. Não,
tudo está no controle de Deus. Deus está nas guerras, Deus está nas guerras, Deus está no controle das guerras, Deus age com a sua vontade permissiva nas guerras, Ele está no controle de tudo, e o tempo de matar está tudo no controle de Deus. Qual é a consequência? A culpa é de Deus? Não, a consequência dos homens, é a consequência do pecado. Então há tempo que muitas pessoas morrem. Por exemplo, hoje, o tempo que nós estamos vivendo, o que está acontecendo? Mortes, não é? Quantas pessoas estão morrendo? Por quê? Porque Deus é culpado? Não, porque Deus é uma vontade permissiva de Deus, está no controle de Deus. A Covid-19 não pegou Deus de surpresa, não enganou Deus. Deus está no controle de tudo, e quando for o tempo certo, quando for o tempo de curar, Deus trará esse tempo, e é nisso que nós temos que crer. Agora o tempo é que muitas pessoas estão morrendo, mas haverá o tempo que Deus apresentará a cura, a hora que Ele quiser, isso acontecerá. Deus perdeu o controle? Não, Deus permanece no controle. Salomão está dizendo: se há um tempo de matar, há um tempo de curar. Nós vemos essas guerras, a bomba de Hiroshima, milhões de pessoas morreram, foi o tempo. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas morreram, foi o tempo. Mas houve também depois um tempo de cura, houve um tempo de restauração, e hoje nós vivemos um tempo muito difícil, que é essa doença que entrou, mas haverá o tempo da cura. Nós estamos vivendo um tempo que estamos vendo muitas pessoas morrerem, mas haverá um tempo que nós veremos muitas pessoas sendo curadas, e em nome de Jesus, esse tempo da cura está chegando, e Salomão está dizendo: haverá o tempo da cura. Há um equilíbrio no tempo de Deus, há um equilíbrio no controle de Deus, Deus sempre controlando o tempo e tudo que existe nessa terra. Ele diz também: tempo de derribar e tempo de edificar. E ele é bem literal, porque ele está falando de construir alguma coisa. Há tempo de derribar aquilo que foi construído, mas há tempo de edificar aquilo que foi destruído. Há muitos lugares que foram arruinados, destruídos. Salomão está se lembrando de guerras, cidades inteiras destruídas, mas ele está dizendo: haverá um tempo de edificar. E o que tem a ver isso conosco? Isso tem tudo a ver isso conosco, tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso curso da vida, com tudo aquilo que acontece à nossa volta, no nosso país, em outros países, cidades inteiras sendo destruídas por catástrofe, por guerra, por acontecimento da natureza, e cidades inteiras são destruídas, solapadas, mas logo em seguida, essas mesmas cidades estão retornando a serem construídas novamente. É o tempo, é o equilíbrio do tempo perfeito de Deus, tempo de edificar. O versículo 4 ele vai mostrar: há um tempo também de chorar. Quem é que já não chorou muito aqui? Quem é que não passou por um tempo que chorou bastante? Vamos lá, você deve se recordar que momentos da sua vida que você chorou muito, foi um tempo de muita lágrima, de muita angústia, não foi? É o tempo de chorar. É isso que nós precisamos entender. A nossa vida está sendo equilibrada dentro do tempo de Deus, e dentro do tempo de Deus nós passaremos por essas variações de sentimentos, de acontecimentos, de pranto, mas também tempos de rir. Há momentos que na minha vida eu chorei muito, amargamente, e hoje é o tempo que eu estou sorrindo, estou muito feliz, estou rindo muito por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Mas houve um tempo que eu chorei muito e amargamente, muito aflito, mas era o tempo, e eu não morri nesse tempo. Eu balancei, fiquei baqueado, mas eu não morri.
Deus me sustentou no tempo do choro, Deus também sustentou você no tempo do choro. E Salomão está dizendo: haverá um tempo que você passará por esse tempo, mas haverá o tempo que você passará no tempo de sorrir. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O que quer dizer isso, irmão Cristian? Eu quero dizer isso, que você tem que aprender com isso, com a situação do tempo na sua vida. A vida não é sempre sorriso, a vida também não é sempre lágrimas. A vida é o tempo equilibrado de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito, ainda que para os nossos olhos seja ruim. E é interessante que é muito fácil nós nos declinarmos mais para o tempo da angústia, para o tempo da lágrima. É muito fácil nós declinarmos. Como que é fácil nós declinarmos nesse tempo. E nesse tempo nós às vezes questionamos Deus, nós às vezes duvidamos de Deus, nós às vezes duvidamos se Deus está conosco. Não é assim? Mas Ele está. Ele está. Ele está perto de nós, olhando para nós e fazendo com que nós aprendamos com esse tempo de lágrima, com esse tempo de chorar. Ele está torcendo por nós, porque Ele, como Deus soberano, onisciente, onipresente, Ele sabe que haverá o tempo de sorrir, e que o tempo de sorrir está logo ali, mas é necessário que passamos pelo tempo do chorar, pelo tempo das lágrimas. Mas o tempo da lágrima não é o fim. O tempo da lágrima quer nos ensinar a depender, a sermos dependentes, a crermos, a alimentarmos, a alicerçarmos ainda mais a nossa fé em Cristo Jesus. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. E ele diz que então o tempo de sorrir. E ele vai dizer que é interessante que ele vai classificar aqui, ele fala chorar. Olha comigo o versículo 4: há tempo de prantear. Meu Deus do céu, ele, se já não bastasse o tempo do choro, ele vai dizer: há tempo de prantear. Você sabe o que é prantear? Prantear é você botar a cara no pó, dar tapa no chão, bater no peito. Senhor, meu Deus, é gritar, é berrar para Deus e falar: Deus, me ajuda, porque eu não aguento mais. Você já chegou nesse tempo de prantear? O pranto, ele é amargo dentro da gente. É um rio de amargura dentro da gente, o pranto. Quando você chega no tempo do pranto, de prantear, é o tempo de amargura. É como um fel na alma. Parece que tudo está seco. Parece que as coisas não acontecem. Parece que ninguém te escuta, ninguém te entende. Você vai prantear, você vai bater, você bate na parede, bate no chão, você fica às vezes desorientado, fica meio cambaleando, parece que está embriagado de tanto sofrimento. É onde você pranteia. E ele diz: é tempo de prantear. Mas ele vai dizer logo em seguida: mas há o tempo de alegria. E esse tempo de alegria é interessante, porque me remete a Davi. Quando Davi viu a arca de Deus voltando, lá em 1 Samuel, vai dizer que Davi sai do templo saltando e pulando, ele sai dançando, porque ele não se aguenta de ver, ele não se aguenta de alegria, porque antes era sofrimento, antes era angústia, porque ele sabia o quanto valia a arca de Deus na sua presença. E quando a arca de Deus é roubada, é tomada, a angústia toma conta da vida dele, o desespero. Mas quando ele vê a arca retornando para o seu convívio, a Bíblia diz que ele sai saltando e pulando de alegria. A sua mulher não entende aquilo, fala mal de Davi, que Davi está escandaloso, mas Davi estava saltando de alegria, porque só ele sabe o quanto ele pranteou e chorou por causa da ausência da arca na presença dele. Então prantear vai ter pranto. Eu quero pegar exemplos aqui, exemplos práticos. A Andréia, a mãe dela foi cometida de Covid. Eu tenho a certeza absoluta a angústia que ela entrou. Porque quem que quer, que ama a mãe, quer perder a sua mãe? Ela teve um tempo de angústia, enquanto não saiu o exame.
Enquanto não seguiu o tratamento, a angústia bateu no peito. Mas agora é tempo dela sorrir e pular de alegria, porque deu negativo. A mãe está curada para a glória de Deus. Para a glória de Deus e toda a família. Então é tempo, Andréia, de saltar e pular de alegria e agradecer a Deus, porque você passou por esse tempo. E quem é que não passou por esse tempo? O Diego, falando da morte, né, Diego? Tempos atrás perdeu seu avô querido, muito simpático, tive o prazer de conhecê-lo. Foi um tempo de angústia para o Diego. Tempo de angústia. Mas eu tenho certeza que esse tempo passou para ele. Ele entendeu, ele compreendeu, porque é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não acarreta dores e nem consequências. O tempo de Deus nos ensina, nos amadurece, nos coloca no centro da vontade de Deus, quando nós compreendemos que o tempo está na mão de Deus. Tempo de saltar de alegria. Chegará esse tempo. Não se esqueça que o tempo do choro pode vir. Não se esqueça que o tempo de prantear pode vir, mas se lembre que o tempo de rir e de pular e de saltar de alegria também virá. Creia nisso, meu irmão, porque o tempo de Deus é perfeito e não acrescenta dores. E ele vai dizer então no versículo 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. E é literal isso, porque Salomão está falando de construir alguma coisa. Ajuntar pedras é como um construtor vendo várias pedras, e que no momento, naquele tempo, essas pedras não serão necessárias, mas haverá um tempo que aquelas pedras que estão ali sozinhas, insignificantes, haverá um tempo que essas pedras necessitarão ser ajuntadas, porque elas servirão para algum fim, para algum propósito. E é isso que ele está dizendo, arremetendo aos edificadores, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, e haverá tempo que essas pedras serão úteis para construir, para edificar. Continue comigo aí, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Isso aqui está bem presente aqui hoje, né? Na nossa vida. O que a pandemia causou? Tempo de afastar-se. Você pode se recordar disso? Não pode abraçar. E ainda continua, não pode abraçar. Se cumprimente com o cotovelo. Nós estamos vivendo o tempo de afastar-se. Você não pode sair abraçando todo mundo, não pode ter aglomeração. É o tempo de afastar-se. Afastar-se fisicamente. Para quê? Para cuidado da saúde, devido à pandemia. Mas haverá um tempo de abraçar. Aqui ele diz, tempo de abraçar e tempo de afastar. É interessante, que eu quero chamar a sua atenção. Porque tem muita gente hoje que reclama porque não pode abraçar. Mas quando podia abraçar, não abraçava. Não dava tanta atenção para um abraço. Você percebe isso? Que o ser humano ele é tão complicado que ele não faz aquilo que ele pode, e quando ele pode e é proibido, ele reclama. Lembra que você tinha toda a liberdade de abraçar alguém, de beijar alguém? Agora o que se mais tem necessidade é abraçar alguém. O que mais o ser humano tem vontade é abraçar alguém, dar um beijo gostoso na bochecha de alguém, é dar aquele abraço apertado. Salomão está dizendo, há tempo de abraçar. Ele está dizendo, aproveite esse tempo. Aproveite o tempo. O que Salomão está nos ensinando, aproveite o tempo do choro. Aproveite o tempo do pranto. Aproveite o tempo de plantar. Aproveite o tempo de colher o que plantou. Aproveite o tempo de abraçar. Aproveite o tempo de afastar-se de abraçar. Hoje as pessoas estão querendo sair abraçando todo mundo. Só que não pode. É o tempo de afastar. Por quê? Por causa de uma pandemia, de uma doença. Por quê? Tudo consequência do pecado. Tudo consequência do pecado. Antes da queda, não existia isso. Depois da queda, consequência: pandemia, doença, praga, peste.
O pecado trouxe tudo isso. Mas há um tempo de afastar-se, de abraçar. Versículo 6, tempo de buscar e tempo de perder. As pessoas não conseguem perceber o tempo de busca. Busca as coisas fora do tempo. Já ouviu alguém dizer, o pai ou a mãe, viu? Vá atrás disso na hora que for o momento certo. Faz isso quando for a hora certa, o tempo certo. Mas o que o ser humano quer? É imediato. Não, eu vou fazer isso logo. Salomão está querendo dizer que você deve ficar relaxado, não fazer nada. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, respeite o tempo de Deus no momento certo. As coisas vão acontecer. No momento certo, haverá o tempo certo que você vai buscar. Ah, mas como é que eu vou saber o tempo certo de buscar, irmão Christian? Você descobre. Porque Salomão não está mostrando aqui qual é o tempo certo. Ele não está falando qual é o tempo certo. Ele está falando o tempo, que é um tempo. Mas ele não está dizendo que dia que é, o momento que é, e como tem que fazer isso. Não. Mas como que eu aprendo isso? Como que eu aplico isso na minha vida? Eu aplico buscando na oração, eu aplico buscando na palavra de Deus, eu aplico buscando o contentamento em Deus. Quando eu vou buscando o contentamento em Deus, então eu vou aprendendo a viver o tempo de Deus para a minha vida. A pessoa que vive em busca desenfreada por aquilo que não é tempo, por aquilo que não vai trazer nenhuma edificação, vai trazer problema, pelo contrário, essa pessoa vive perturbada. Por quê? Porque essa pessoa não aprendeu a se conter em Deus, a ter contentamento em Deus. Lembra de Adão e Eva? Deus falou, come tudo da árvore do jardim, todo fruto do jardim, menos daquele do meio. Só que Adão e Eva não se contentaram. Eles quiseram mais, e por querer mais, a consequência entrou. Então busque quando for o tempo, quando for a hora. A gente vê pessoas fazendo loucura. Fazem negócios, não tem dinheiro para fazer, mas vai fazer. Não tem coisa para negociar, mas negocia. Você sabe se você vai conseguir amanhã, não faz conta. Ele vai buscar uma coisa que não é o tempo, fora de tempo. O que vai acontecer? Ele vai sofrer as consequências. Aí sabe o que ele vai dizer? Foi o diabo está me perseguindo. Ah, Deus não me ajudou, Deus não falou comigo. Não, é porque a pessoa não aprendeu a viver dentro do tempo de Deus. Isso se chama contentamento em Deus. Quando eu tenho esse contentamento em Deus, então eu sei esperar no tempo de Deus. Eu não faço as coisas fora do tempo. Eu consigo ser administrado pelo Espírito Santo de Deus, que vai me conduzir dentro do tempo de Deus. Dentro do tempo de Deus. Não ultrapasse o limite. Não avance o sinal, porque trará para você consequências. E ele mostra então, tempo de buscar e tempo de perder. Quem é que gosta de perder aqui? Ninguém. Mas haverá esse tempo que você vai perder. Se nós falarmos aqui, quantos já perderam aqui alguma coisa? Foi o tempo. Eu já perdi coisas. Foi o tempo. Deus permitiu. Deus permitiu. Vontade permissiva de Deus. É dentro do tempo dele. Dentro desse tempo nós vamos perder coisas. E às vezes para ganharmos nós temos que perder. Às vezes sabe o que nós vamos perder? Não é dinheiro. Às vezes nós vamos perder a razão, nós vamos perder o direito, nós vamos perder, a mentira vai entrar no lugar da verdade, nós vamos perder muita coisa, e há esse tempo. Mas haverá o tempo que o próprio Deus dará em justiça aquilo que se perdeu, em justiça. Ele continua dizendo: tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tem gente que os verdadeiros acumuladores, que não conseguem deitar fora nada. Ele está falando de dar as coisas, de renovar as coisas, de doar as coisas, de dar as coisas para alguém. Há tempo para isso, há tempo de guardar, mas há tempo também de deitar fora. E tem gente que não consegue fazer isso. Tem gente que não consegue deitar fora um palito de fósforo. Ele quer tudo para si. Só que há um tempo que aquilo esteve com você.
Há um tempo. Nós ganhamos algumas doações que durante um tempo estavam com as pessoas da doação, mas agora é um tempo de estar conosco. Estava com a pessoa, agora é um tempo de estar conosco. A pessoa deitou fora, ela cedeu, ela deu, ela doou, e há um tempo para isso, e o tempo certo acontece. Olha aí as divisórias. Houve um tempo que foi doado para nós, mas num tempo isso serviu para lá, mas agora vai servir para cá, e a gente não sabe quanto tempo isso servirá para nós. Há tempo para tudo. Ele vai mostrar então no versículo 7, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Para aqueles que gostam de falar demais, isso aqui é um martírio. Para ele ficar calado, o quê? Haverá um tempo que eu tenho que ficar calado? Tem. Haverá um tempo que você tem que ficar calado. Mas você já viveu isso? Já. Teve um tempo que eu tive que abaixar a cabeça e ficar quieto, só escutando, só falando amém, amém, amém. É tempo de ficar calado. Mas você está cheio? Não, estou cheio de razão. É tempo de você ficar calado. Mas eu estou certo, eu estou no meu direito. É tempo de você ficar calado. Mas está sendo injusto. É tempo de você ficar calado. Haverá o tempo de você falar, mas haverá o tempo de você aquietar. Como que eu faço isso? Meio de graça, orando, meditando na palavra de Deus, buscando a vontade de Deus para a minha vida. Aí o Espírito Santo me dará condições para suportar tudo isso. É difícil. É difícil alguém apontar o dedo para você e você está no certo. É difícil você ficar calado. Mas haverá um tempo que é necessário você ficar calado. Ou você se cala, ou Deus não age. Ou você se cala, ou Deus não julga a tua causa. E haverá um tempo que você saberá, através do Espírito Santo, de falar. Versículo 8 para encerrarmos. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Houve um tempo que amou muito, mas houve um tempo que se aborreceu muito. Tempo de guerra, tempo de paz. E esse tempo de paz, um dia, nós viveremos ele por toda a eternidade. Há um tempo determinado debaixo do céu, há um propósito debaixo do céu, dentro do tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. Que nós possamos então aplicar isso na nossa vida, em oração, em meditação da sua palavra. Então, nesses tempos, nós saberemos então viver para a glória de Deus, saberemos aproveitar para a glória de Deus, sofreremos menos para a glória de Deus, e viveremos mais para a glória de Deus. Saberemos aproveitar todos os tempos, todas as fases do tempo que a vida vem nos apresentar, e que isso vem da parte de Deus. Que possamos aprender que há tempo para tudo, para a glória e louvor e honra de Deus. Amém, meus irmãos?